Até que ponto a fé e a espiritualidade têm influência sobre a saúde? As pessoas religiosas tendem a desfrutar de maior sensação de bem-estar e saúde mental? O envolvimento religioso muda a maneira como podemos enfrentar os desafios apresentados pelas doenças crônicas? Milhares de trabalhos científicos em universidades de todo o mundo procuram responder a essas perguntas. E as conclusões, na maioria dos estudos, apontam para uma direção. Sim, existe uma forte relação entre religião, espiritualidade e saúde. Nesta edição do Matéria de Capa, você vai ver um resumo das conclusões de alguns desses estudos. Fique com a gente. São muitos os fatores que afetam nossa saúde física e mental. Alguns deles podemos controlar, outros não. Mas estudos indicam que a religião pode influenciar nos resultados. A genética, ou seja, a herança física que recebemos de nossos pais, avós e outros antepassados, escapa ao nosso controle. Ela estará para sempre em nosso organismo para o bem ou para o mal. Podemos receber uma boa carga genética que vai nos ajudar a escapar de uma série de males, mas também podemos herdar alguns traços que trazem problemas. Quanto a isso, a medicina vem alcançando importantes avanços. Entre os fatores que podemos controlar estão a alimentação, estilo de vida e até o local onde moramos, que pode ou não afetar a saúde. O Dr. Harold Koenig, do Centro Médico da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, realizou um amplo estudo sobre religião, espiritualidade e saúde. E algumas de suas conclusões são: existe uma relação positiva entre religião e saúde mental. Entre os pacientes pesquisados, aqueles que se dedicavam a algum tipo de prática espiritual ou religiosa apresentavam melhores índices de bem-estar, otimismo, esperança e autoestima. Também era menor entre eles a tendência à depressão, pensamentos negativos, ansiedade ou dependência de remédios. Ao mesmo tempo, se mostravam mais dispostos a atividades físicas e hábitos saudáveis, incluindo a alimentação. A gente tem dados, tem muitas publicações bastante recentes, de 2021, avaliando o impacto da espiritualidade e religião no tratamento. Existe um artigo muito interessante que foi publicado numa revista de grande impacto em 2015, por exemplo, que conseguiu observar que pacientes que tinham fé e espiritualidade, eles foram avaliadas mulheres com câncer de mama no pós-tratamento, mulheres jovens, menores de 50 anos, e eles observaram que o padrão hormonal ele era diferente quando o paciente tinha maior espiritualidade. Então, existem trabalhos também associando espiritualidade com melhores níveis de triglicérides, enfim, imunidade. Então, a gente observa cientificamente, sim, um padrão. Existem publicações que não conseguem chegar nessa conclusão, tá? Não é toda publicação que observa isso, mas no nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma, a gente percebe que o paciente que tem fé, ou mesmo que não tenha fé, mas que tem uma espiritualidade, que busca compreender o motivo do tratamento, do diagnóstico, esse paciente, normalmente, ele tem uma maior facilidade de passar pelo tratamento. Ele compreende que não é um castigo, não é uma penitência, que, na verdade, é um momento que ele está vivendo e que ele precisa acreditar que tem uma razão para aquela situação e que vai passar, que não necessariamente... em muitos momentos a gente sabe que nem sempre a gente consegue curar o paciente, mas a gente tem que entender que qualidade de vida tem que ser um objetivo e tem que ser valorizado esse objetivo. Pesquisadores da Clínica Mayo, nos Estados Unidos, se debruçaram sobre centenas de estudos que tratam da relação entre saúde, religião ou prática espiritual. Vamos ver o que eles descobriram. Melhores índices de saúde, qualidade de vida, longevidade e baixa ansiedade ou depressão. Estas foram algumas das características apontadas pelos pesquisadores da Clínica Mayo, um dos maiores centros de estudos avançados nos Estados Unidos. De maneira geral, os pacientes com algum tipo de envolvimento religioso ou espiritualidade também mantinham as habilidades mesmo em idades avançadas.
E mais, revelaram maior disposição para enfrentar as dificuldades trazidas pelas doenças crônicas. Segundo os pesquisadores da clínica, reconhecer as necessidades espirituais dos pacientes pode aumentar as chances de recuperação de uma série de males. E isso pode ser feito sem contrariar a parte prática do atendimento. No mundo todo, são inúmeros hospitais e centros de saúde que levam o nome de figuras representativas da religião. E no passado, muitas instituições eram dirigidas por ordens religiosas. Existe uma explicação para isso. Ao longo da história, a religião, a espiritualidade e a prática da medicina sempre estiveram interligadas. Começa pelo fato de que, ao se depararem com o fato de que terão de enfrentar alguma doença, muitas pessoas questionam: por que isso foi acontecer comigo? Uma pergunta que os médicos não conseguem responder, além da constatação clínica. É nesse momento que muitos se voltam para a religião. Daí o fato de que muitas instituições voltadas para a saúde têm raízes religiosas. A espiritualidade abre espaço para questionamentos sobre o sentido da vida, a condição humana, valores, compaixão e outros. Tudo isso tem a ver com religião ou prática espiritual. Embora muitas pessoas não se considerem essencialmente religiosas e não frequentem algum tipo de culto, em algum momento da vida podem se voltar para a busca de algo que traga algum conforto ou esperança. Na maioria dos países, as doenças cardíacas e o câncer estão no topo da lista daquelas que levam a casos fatais. Mas o que isso tem a ver com religião? De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, os problemas cardíacos são responsáveis pelo maior número de mortes entre os adultos norte-americanos. Mas o centro também descobriu que a religião e a espiritualidade têm importante impacto positivo na redução dos fatores que provocam as doenças do coração. Ao mesmo tempo, baixos índices de risco de câncer ou melhores prognósticos nos casos de pacientes que já contraíram a doença também foram encontrados entre os adeptos de alguma religião ou prática espiritual. O levantamento feito pelo centro também constatou que 75% dos estudos apontam para uma relação entre essas práticas e a longevidade. Os pesquisadores chegaram a uma outra importante conclusão. Ao optarem por uma religião ou por uma vida mais voltada para a espiritualidade, a maioria das pessoas não está preocupada com a saúde. Essa relação, saúde e fé, acaba se estabelecendo muito mais tarde, muitas vezes quando a necessidade bate à porta. Eu acho que todo médico consegue encontrar no seu dia a dia uma história ou um paciente que teve uma evolução inesperada. Eu acho que essa evolução inesperada é que nos faz pensar num milagre, né? Então, um paciente que tinha um diagnóstico de uma doença incurável, que de repente esse paciente evolui bem, e ele sai e ele está vivo até hoje, né? Ou crianças que tiveram um diagnóstico ou que passaram por uma condição clínica muito grave e que em muitos momentos a gente achou que essa criança não ia sair, a criança saiu sem nenhuma sequela. Eu acho que esses são os grandes milagres que a gente consegue lembrar na nossa jornada. Mas eu me atrevo a dizer que, na verdade, no nosso dia a dia, a gente diariamente encontra pequenos milagres, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. A gente consegue perceber e viver pequenas situações que, de fato, nos mostram como é importante a espiritualidade ser trabalhada. Então, eu acho que o simples fato de você compreender a sua jornada, de você encarar o tratamento e ao final de todo esse processo, você entender que tudo isso fez sentido sim, que foi importante passar por isso, e você trazer isso para a sua vida, para mim isso já é um grande milagre, né? A gente conseguir compreender, porque a gente vive muitas situações de revolta, os pais, não as crianças, mas os pais muitas vezes se perguntam por que com o meu filho, por que não comigo? É um questionamento muito intenso que aparece. E eu acho que na hora que os pais compreendem a família, o paciente,
que não é culpa de ninguém, que não é castigo de ninguém, que simplesmente faz parte da jornada e que isso vai enriquecer de alguma forma, que tem que ter um propósito maior, né? Trazer todo esse processo e que ao final de tudo isso você consiga compreender e trazer isso para sua vida, eu acho que isso é um dos maiores milagres que a gente vê no nosso dia a dia. Uma parcela muito ampla da população global afirma seguir uma religião. Embora também seja grande o número de pessoas que se dizem religiosas, mas não estão engajadas em algum credo. A pesquisa mais abrangente sobre religiosidade foi feita pelo Instituto Pew Research dos Estados Unidos. O levantamento é de 2012. Realizado em 230 países e territórios, o estudo apurou que a maior parcela dos religiosos são os cristãos, 32% da população global na época, ou 2 bilhões e 200 milhões. Em segundo, vem os muçulmanos, 1 bilhão e 600 milhões, ou 23%. Em terceiro, com 16% e cerca de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, estão aqueles que se dizem religiosos, mas não seguem uma determinada fé. Em quarto lugar estão os hindus, 15%, ou 1 bilhão. Somadas religiões locais que vão do taoísmo ao shintoísmo, passando por credos locais na África e Ásia, chegam a cerca de 8%. Os budistas, 7% e os judeus, 0,2%. No próximo bloco, espiritualidade vira tema de estudos no campo da psiquiatria no Reino Unido. E mais, depressão, um dos maiores males da vida moderna. A gente volta já. A Universidade de Loma Linda, na Califórnia, vem desenvolvendo vários estudos sobre a relação entre religiosidade e saúde. Vamos ver algumas conclusões. Não importa a nossa origem, todas as pessoas enfrentam altos e baixos na vida. A depressão é o maior problema de saúde mental nos Estados Unidos. 25% das mulheres e 10% dos homens acabam sofrendo episódios de depressão em algum momento de suas vidas. Estudos feitos na Universidade de Loma Linda indicam que é possível reduzir a ansiedade e a depressão com a ajuda da religião. Há 2 tipos de religiosidade: extrínseca e intrínseca. A primeira, explica o Dr. Jerry Lee, professor de saúde pública, significa adotar uma prática religiosa na expectativa de ter um benefício imediato, ou seja, ir à igreja por razões sociais ou em busca de alívio para um sofrimento pessoal. Já a religiosidade intrínseca está voltada para os outros. Nesse caso, a pergunta principal é: o que posso fazer pelos outros? Como posso ajudar outras pessoas? Basicamente, é parte dos 10 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Os pesquisadores de Loma Linda constataram benefícios imediatos dessa conexão, que incluem a redução dos índices de hipertensão, ansiedade e depressão. Então, como incluir a religiosidade em nossas vidas, independente da crença de cada um? Pergunta o Dr. Mark Reeves, oncologista e cirurgião. O primeiro passo é descobrir como podemos ajudar nossos familiares, amigos e colegas de trabalho. Devemos nos perguntar: como posso contribuir para que alguma pessoa tenha um dia melhor? E então, tomar a iniciativa. A segunda dica é descobrir as lições que podemos tirar dos momentos difíceis. Nesse caso, é preciso perguntar: o que posso aprender com essa situação? Quais são os possíveis benefícios que podem surgir? E que tipo de apoio espiritual devo buscar quando estiver diante de um problema? São pequenos passos que podem trazer grandes resultados. O tema espiritualidade e religião ganhou tal importância que passou a ser estudado também pela principal instituição dedicada à psiquiatria no Reino Unido. Recomendações aos psiquiatras sobre espiritualidade e religião.
Esse é o nome do artigo publicado pelo Colégio Real de Psiquiatria do Reino Unido, que contém uma série de orientações aos especialistas sobre as melhores formas de abordar a questão diante das diversas situações que podem surgir no tratamento clínico. O ponto fundamental é que a ciência deve prevalecer e que nenhum outro fator deve interferir nas decisões a serem tomadas pelo médico responsável. Mas o manual esclarece que, em alguns casos, os transtornos apresentados pelos pacientes podem exigir uma abordagem mais ampla na etapa de investigação da origem dos problemas. Por exemplo, como o paciente se sente em relação à esperança, disposição para se recuperar, relações pessoais, religião e práticas espirituais. Todos esses fatores podem ser levados em conta tanto para identificar a origem de certos transtornos, como para facilitar o tratamento. Em alguns casos, segundo os especialistas, a determinação do paciente em seguir as orientações médicas pode estar vinculada a uma crença religiosa ou à espiritualidade. Não é só o colégio britânico, na verdade existem centros nos Estados Unidos, Canadá, na Alemanha e mesmo aqui no Brasil, o Instituto de Psiquiatria das Clínicas, eles têm atualmente grupos que visam estudar a espiritualidade, justamente porque a gente percebe que é necessário que você valorize o indivíduo como um todo. Então, a gente sabe que a medicina, muitas vezes, a gente foca muito no cuidado da doença, do físico, né? E essa abordagem do espiritual, muitas vezes o profissional da saúde tem dificuldade de fazer de maneira integral, de maneira com qualidade. Então, eu vejo que esses grupos que avaliam, que percebem a importância da espiritualidade, eles tentam encontrar formas de tornar essa abordagem mais efetiva, porque nem todo médico, nem todo profissional da saúde é hábil em abordar, em perguntar para o paciente no momento do diagnóstico como é a espiritualidade, se ele tem uma religião, como encaixar isso no dia a dia do paciente. Ainda nos dias de hoje, a gente tem muito padrão de tratar o sintoma físico, mas e o sintoma emocional? A gente, de fato, trata com qualidade? Então, eu entendo que todos esses grupos, incluindo o Colégio Britânico de Psiquiatria, eles estão nesse movimento de procurar evidências científicas para que isso seja incorporado ao cuidado global do paciente. E, a partir daí, a gente tenha uma maior efetividade no cuidado quando a gente fala em qualidade de vida, né? Porque, mais uma vez eu falo, não é só curar o paciente. Todo o processo de tratamento tem que sempre incluir qualidade de vida. O paciente que passa pelo tratamento sem qualidade de vida, possivelmente não foi bem cuidado, né? A gente tem que buscar sempre que esse paciente encontre uma forma de atravessar esse período aí da vida. Afinal, qual é a diferença entre religião e espiritualidade? De acordo com o Colégio Real de Psiquiatria do Reino Unido, a espiritualidade está relacionada com a busca de uma dimensão mais universal para a experiência humana e parte de uma conexão da própria pessoa com o seu íntimo, envolvendo questões como o significado da vida, a verdade e os valores de cada um. Embora seja uma ação individual, segundo os especialistas, também inclui as relações com as outras pessoas, as crenças pessoais e tradições. A religião está relacionada com as crenças, dogmas, práticas e a fé, além de possuir um sentido coletivo. Na clínica psiquiátrica, o Manual do Colégio Britânico recomenda que os profissionais encarem os valores do paciente com a maior abertura possível, uma vez que isso pode contribuir para o diagnóstico e tratamento. Independente do apoio espiritual ou religioso, muitas pessoas enfrentam os males da vida moderna sem se dar conta do que realmente representam. E é comum a confusão que se faz entre determinados sintomas. Sabe aqueles dias em que tudo o que você quer é ficar na cama e não fazer nada? Nem mesmo pensar em qualquer tarefa ou responsabilidade? Todos nós temos esses dias. Dias de preguiça, falta de motivação ou de inspiração, de tempos em tempos. É normal se sentir assim. O fato é que vivemos numa sociedade super competitiva, focada na busca do sucesso e do dinheiro. E isso nos faz sentir culpados quando não estamos envolvidos em algo produtivo.
Quando você assume uma carga exaustiva de trabalho e acaba sofrendo um estresse crônico, isso provoca vários efeitos negativos na saúde mental e emocional. Mas isso pode ser mais grave do que se imagina. Pode significar uma depressão. Veja os sintomas que indicam esse quadro. Primeiro, você não consegue sair facilmente desse estado. Isso costuma ocorrer em situações de estresse acentuado ou quando uma pessoa trabalha duro durante um tempo prolongado. Existem algumas maneiras de procurar sair desta. Pode começar fazendo uma lista de tarefas, ouvindo palestras motivacionais ou estabelecendo metas fáceis de serem alcançadas. Mas quando se trata de uma depressão intensa, não é tão simples. Não dá para escapar facilmente. Trata-se de uma doença mental que precisa ser tratada por um profissional especializado. Em certos casos, com medicamentos. Os episódios de depressão podem voltar de tempos em tempos, o que exige uma terapia prolongada. Um sintoma preocupante é quando você não consegue se entusiasmar com nada, sente-se tomado pela solidão, tristeza ou falta de expectativa. Sente um cansaço permanente e uma total falta de energia. Pode estar se sentindo para baixo, desanimado, por razões que não consegue entender. E nada que você faz parece fazê-lo se sentir melhor. Nem um sono prolongado, uma boa refeição ou atividades recreativas, nem mesmo um passeio na companhia de amigos. Com a depressão, você perde interesse nos seus hobbies e acaba se afastando da família e dos amigos. Prefere ficar em casa, isolado de todos. Mas afinal, o que está por trás da depressão? Ainda há muitas dúvidas sobre isso. O que os psicólogos sabem com certeza é que, em geral, não é apenas um fator que provoca esse quadro. E nem sempre fica claro qual é a origem. Independente das causas, uma boa noite de sono, o foco em alguma atividade e a busca de inspiração são os primeiros passos para encontrar uma saída. Em seguida, o melhor mesmo é buscar a ajuda de um profissional, que pode ser um psicólogo ou psiquiatra, dependendo do estágio do problema. Daqui a pouco, o poder de cura do nosso subconsciente. E ainda, conheça os segredos da hipnoterapia. Não saia daí. Os avanços da ciência têm levado a descobertas surpreendentes sobre o funcionamento do corpo humano. Uma delas está relacionada com o poder de cura do nosso subconsciente. What if I told you you might not be who you think you are? A neurolinguista e hipnoterapeuta Dana Peitcher explica. Algumas doenças que estão registradas na mente afetam todo o organismo, mas podem ser controladas pelo subconsciente. Como hipnoterapeuta, ela procura logo explicar que isso não tem a ver com demonstrações de hipnose. Trata-se inicialmente de entender como a mente, o corpo, a doença e o pensamento estão conectados. Em outras palavras, como mentes e corpos interagem. Primeiro é preciso compreender como os traumas e doenças estão correlacionados. E também que os traumas não estão necessariamente ligados a acidentes ou a passagem por uma guerra. Estresse físico ou psicológico causam inflamações que constituem o fator principal de muitas doenças. E reduzir a inflamação é a chave para a cura. Agora, voltando ao início desse processo. Quando eventos estressantes acontecem, eles são registrados na mente. Isso cria um certo nível de choque no cérebro, que dispara sinais de socorro para o sistema nervoso, que, por sua vez, aciona o sistema endócrino para aumentar a adrenalina e o cortisol. O problema é que quando esses níveis aumentam, nossa imunidade cai. O fato de que temos essa resposta ao estresse inicialmente não é ruim, mas quando nossas mentes guardam essas informações por muito tempo, ocorre um acúmulo desses fatores. E isso é prejudicial, porque leva a uma superprodução de hormônios que, por sua vez, afetam o sistema imune. Agora vem a questão principal: como reverter esse processo? Começa com um novo campo da medicina chamado psiconeuroimunologia, que lida com influências de estados emocionais e atividade do sistema nervoso. A maneira mais prática de lidar com tudo isso pode estar na hipnoterapia. Tudo começa com a terapia de regressão. Nesse ponto é preciso voltar no passado, no exato instante em que ocorreu algum tipo de trauma ou estresse. Então, no momento em que o subconsciente entra em contato com certas memórias específicas, desencadeia-se um novo processo.
Pode ser uma lembrança da infância, uma criança que presenciou brigas entre os pais. Esse é o momento para se aprofundar nas questões. Como você se sentiu? Como gostaria de ter sido tratada? Para responder a essas questões, o paciente precisa voltar no tempo, reviver aquele momento e imaginar o que deveria ter ocorrido para evitar o trauma. É nesse momento que a cura pode acontecer. Uma pessoa não pode mudar o que ocorreu no passado, mas pode mudar a percepção da mente sobre determinados fatos e o peso gravado na memória. Trata-se de permitir ao subconsciente lidar com fatos que sempre permaneceram meio ocultos. Isso reduz o nível de estresse registrado na mente que uma pessoa pode carregar por toda a vida. Quando curamos o subconsciente, o sistema nervoso relaxa, reduzindo os sinais erráticos emitidos para o organismo. Isso significa que o sistema endócrino não precisa disparar novos sinais de alarme. Nossos corpos e mentes estão intrinsecamente conectados e possuem a habilidade de curar certos males. Às vezes, é só uma questão de encontrar o caminho certo. If you can heal your mind, you can heal your life. Thank you very much. Por mais que estudos científicos indiquem a existência de uma relação entre religiosidade e saúde, não se pode esquecer da condição humana, que já é bastante complexa. Isso significa, entre outras coisas, que não se deve alimentar expectativas exageradas diante dos desafios da existência. Em outras palavras, é preciso evitar a tentação de se acreditar em soluções fáceis ou milagres. A história mostra que só a ciência consegue dominar certos males. E apesar de todos os avanços científicos, ainda existem obstáculos não superados. Não se trata de perder as esperanças, apenas de calibrar as expectativas. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Ótima noite para você. Até lá.